Você sonhou com um mendigo? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Esta noite eu sonhei com um mendigo, onde eu fiquei comovida com a situação dele, aonde os pés dele machucados tinham feridas, e eu cuidava dos ferimentos. Eu levei ele para uma casa de acolhimento e ele ficou grato. Neste momento, eu ouvi umas pessoas da minha família falando mal de mim por detrás da porta. Nesta hora eu acordei. E é bem assim que funciona mesmo. E infelizmente existem famílias que são bem assim mesmo. Você cresce um pouco, você se espiritualiza e elas não gostam, elas ficam com inveja. Ao invés de copiar os bons exemplos, tentar crescer, elas ficam emanando energia negativa. Agora, com certeza, esse sonho é um reflexo de algo que está acontecendo na sua vida e que tem sim a ver com inveja, porque o seu subconsciente ele é ultra poderoso, ele capta o que você nem imagina. E se ele espelhou essa situação em sonho, é porque realmente existe alguma coisa ali impactando negativamente. O problema maior é que quando uma pessoa ou mais pessoas elas falam mal de uma terceira, aquela terceira pessoa passa a receber vibrações negativas, porque o mental do ser humano ele é magnético. Quando o ser humano imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta. Quando o ser humano pensa, ele cria ondas, porque o pensamento é magnético, é muito poderoso. Quando o ser humano fala, ele transmuta eventos, porque Jesus Cristo disse: nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. Então, da boca de gente muito próxima a você, não está saindo lá muito boa vibração, não. O que seria o ideal? Qual é o meu conselho para a pessoa que sonha nesse sentido? É que atue positivamente, muito no mínimo, baixe na tela de fundo do seu celular a imagem de um pé de arruda, uma folhagem de arruda bem bonita, porque a arruda ela é um arquétipo que tem muitas informações aí de quebra-demanda, informações de quebra-olho gordo. O olho gordo existe. Infelizmente existe porque eu já comprovei isso. Eu morei num prédio uma vez e lá nos fundos do prédio, uma senhora plantou muito alface lá. E os pés de alface estavam vigorosos, muito grandes, coisa mais linda do mundo. E deu uma pequena enchente e atingiu ali um meio metro de altura. E quando aquela enchente foi embora, deixou aquele lodo e todos aqueles pés de alface ficaram mais vigorosos ainda, ficaram lindos, com aproximadamente 2 metros de altura cada pé de alface. Era muito lindo, quando eu olhava da minha janela lá para os fundos do terreno, e sempre gostava de ver aqueles pés tão lindos, só de vê-los já dava prazer. E certo dia eu olhei para as alfaces e elas estavam todas marrons, todas secas. E eu perguntei para a vizinha o que houve. E ela disse para mim: Elias do céu, vou te contar. Veio um homem arrumar um móvel aqui em casa, que eu contratei ele. E ele veio aqui na varanda e olhou para as alfaces. E ele disse: Dona Maria, que coisa mais linda. E depois daquele dia secou tudo. Amanheceu tudo seca. De uma forma muito veloz mesmo. E a arruda, ela é uma informação arquetípica que se converge na própria planta ali. Então, caso você não possa ter um pé de arruda na sua casa, faça pelo menos isso. Baixe na tela de fundo do seu celular a imagem de uma arruda bonita, porque já vai dar um impacto muito positivo e defensor no seu astral. A sua psique subconsciente já sabe como deve proceder a partir da visualização da arruda na tela de fundo do seu celular. Para a pessoa que planta arruda em casa, no quintal, a arruda ela gosta de terra preta e o sol da manhã. Ela gosta muito, ela vem muito bela, muito formosa quando ela está ali
na frente da casa ou mesmo no quintal atrás, desde que ela pegue o sol da manhã, que ela gosta muito, e a terrinha seja preta. A terra necessariamente não precisa ser preta, mas o sol da manhã ela não dispensa de jeito nenhum. Faça isso para que você possa fazer uma reversão aí de vibrações negativas que com certeza estão emanando. Aí os familiares emanam contra você. Aí você ali viu uma porta, é por detrás da porta. Então, eu sempre comento aqui no meu canal que quando você vê o quadro de uma porta em sonho, o assunto pode ser um pouco mais complexo, porque em muitos casos o quadro da porta não está representando uma porta física ou residencial, mas um portal por onde seres e pessoas não carnais trafegam, entram e saem. Então, pode ser que alguma energia negativa transpasse. Algum portal faz um vai e vem ali para o seu astral, mas é um assunto bastante complexo mesmo. E é a minha sugestão, porque realmente a inveja, ela existe e ela figurou lá no seu sonho. De certa forma, você tem proteção, porque quem faz o bem também recebe o bem. Mas, infelizmente, você tem mais pessoas contra você ali. Você está fazendo algo que está trazendo magnetismo positivo para você, está alavancando você para frente, mas está mexendo ali com o orgulho e o ciúme, a inveja de outras pessoas. Eram mais pessoas, né? Então, quando você for dormir durante a noite, também pegue um copo d'água, faça uma oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração arquetípica. É um código ultrapoderoso também. Abra ali um trabalho com um Pai Nosso e em seguida fale: eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração e de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Tome a metade do copo d'água e vá dormir. No dia seguinte, tome a outra metade, para que você tenha ali a gestão do seu perispírito, que são os seus corpos súteis, ali designada pela divina providência. Porque quando a gente recebe informações negativas, a gente precisa atuar positivamente, porque esse sonho também pode ser uma pergunta do cosmos. Você se importa? Suponhamos que a pessoa acorda de um sonho como esse, onde ela viu pessoas escondidas, pessoas invejosas lá, e a pessoa não faça nada, não comenta com ninguém, não faz uma oração, nada. Para o cosmos, ela está concordando, porque a linguagem que o cosmos entende, ela é a linguagem arquetípica também. E o silêncio é uma resposta arquetípica. Então você não pode ficar sem atuar positivamente no sentido do combate. Você precisa fazer algo. Mas eu tenho certeza que a você vai suceder todo o bem do mundo, porque você é uma pessoa que tem bom coração, você é altruísta. E a proteção ali está disponível para você, pode ter certeza. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.